Unidade 3. Sequências. Aula 13.1. Conteúdos. Sequências. Progressão aritmética. Termo geral de uma PA. Habilidade. Perceber o que é uma sequência numérica. Olá, Amazonas! Estamos de volta hoje para dar início à nossa terceira unidade. Nessa terceira unidade nós vamos falar de um conteúdo novo, que são as sequências numéricas. Porém, antes de entrar no nosso conteúdo propriamente dito, vamos rever o que foi explicado na última unidade, é o momento da nossa revisão. Então, na unidade 2, nós tivemos a oportunidade de estudar a função quadrática, gráfico de uma função quadrática, zeros de uma função quadrática, valor máximo e mínimo de uma função quadrática, a variação de sinal de uma função quadrática, função exponencial, gráfico de uma função exponencial, equação exponencial, módulo de número real e equações modulares e função modular. Perfeito? Muito bem. Agora que nós revimos o conteúdo da nossa unidade, vamos ver o que nos aguarda para o nosso primeiro desafio do dia. Então, no nosso primeiro desafio aqui tem a seguinte pergunta: quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000? Muito bem, agora que vocês estão de posse aí da informação do nosso primeiro desafio do dia, vamos dar início à nossa primeira aula da terceira unidade. Então, vamos para a cartela. Então, nessa terceira unidade, nós vamos falar sobre as sequências numéricas, né? Basicamente, vamos falar de dois tipos de sequências numéricas. A primeira, que é a progressão aritmética, né? E que nós vamos estudar hoje é o termo geral de uma PA. PA, no caso, pessoal, é a abreviação de progressão aritmética, tá? Então, quando eu falo PA, vocês já vão associar essa sigla, né, a essa sequência numérica, a essa natureza de sequência numérica, que é progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética, abreviadamente PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante R. Esse número R é chamado de razão, ou diferença comum da progressão aritmética, mas nós vamos usar somente esse termo aqui para nos referenciar a essa diferença entre dois termos consecutivos. Então, a razão sempre vai ser a diferença de um termo, né, pelo outro, que nós vamos ver aqui. Então, temos aqui alguns exemplos de progressão aritmética. Nesse exemplo A, nós temos uma sequência, né, de termos que eles têm um comportamento comum, né, padrão. Ele está crescendo aqui numa seguinte ordem. Nós observamos que ele sobe, ó, de 2 para 5, de 5 para 8, de 8 para 11, de 11 para 14. Ou seja, nós temos uma PA cuja razão é 3. Por que é 3? Porque os termos estão aumentando de 3 em 3, ó. 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14, né? Então, é fácil de descobrir o valor da razão, né? Porque nós estamos subtraindo aqui, ó. Se nós subtrairmos os termos em devida posição, porque aqui eu tenho o primeiro termo, que é o A1, o segundo termo, que é o A2, e assim sucessivamente. O terceiro termo é o A3, e vai embora até o AN, que nós chamamos de enésimo termo, que é o último termo. Então, para nós calcularmos a razão, basta nós pegarmos dois termos consecutivos, né, e subtrair o posterior do anterior, ou seja, A2 menos A1, ou A3 menos A2, que nós vamos observar que o valor é uma constante. No caso aqui eu tenho A2, quanto é que vale o A2? O A2 vale 5. Então eu vou ter 5 menos o A1. Quem é o A1? É 2. 5 menos 2, 3. Se eu pegasse o A3, quem é o A3? O A3 é 8.
Então, eu vou ter 8 menos o A2. Quem é o A2? O A2 é 5. Então, eu vou ter 8 menos 5, que também vai dar 3. E se eu efetuar essa diferença entre dois termos consecutivos, sempre o posterior menos o anterior, nós vamos encontrar sempre uma mesma constante, que é a nossa razão. Então, nesse nosso primeiro exemplo, nós temos uma PA crescente. É bem óbvio porque ela é classificada como crescente, porque os termos aumentam, né? Do 2 para o 5, do 5 para o 8 e assim sucessivamente. Agora, vamos ver o exemplo B. No exemplo B, ó, nós temos A2, quer dizer, A1, A2, A3, A4, A5, e aqui vai embora até o enésimo termo, que nós chamamos de AN. Nesse caso aqui, nós podemos observar que os termos estão diminuindo, mas a razão ela é obtida da mesma forma. Eu vou subtrair, né, o posterior menos o anterior. Então, ó, eu vou ter A2 menos A1. Quem é A2? A2 é 8. Menos A1. Quem é A1? É 10. 8 menos 10, menos 2. Se eu pegasse aqui o A4 e subtraísse do A3, ou o A5 do A4, vamos pegar aqui, o A5 menos o A4. A5 menos o A4. Quem é o A5? É 2. Quem é o A4? É 4. 2 menos 4, menos 2. Observe que não muda. A razão continua a mesma. Só que, diferente do primeiro exemplo, os termos aqui eles têm uma outra postura, né? Ele tem um outro comportamento. Na primeira, os termos aumentavam de valor. Por isso, ela era classificada como crescente. No exemplo B, a gente observa que os termos estão diminuindo de valor. Ó, 10, 8, 6, 4, 2. Por quê? Porque a razão é menos 2 e ela é chamada, classificada de decrescente. Correto? Então, quando a razão é um número maior que 0, positivo, ela é classificada como crescente. Quando a razão é negativa, ou seja, o R é menor que 0, a nossa razão, né, negativa, vai gerar uma progressão aritmética decrescente. Então, é bem fácil de identificar isso daí. E nosso terceiro exemplo aqui, nós temos uma PA, né, composta pelos termos 6, 6, 6, 6. É uma PA de razão zero, ou seja, é uma PA constante. Por quê? Se eu pegar aqui, nós temos o A1, o A2, o A3 e o A4, e aqui vai embora, né, até o AN. Se eu pegar A2 menos A1, ó, eu vou ter 6 menos 6, que vai dar 0. Se eu pegasse o A4 menos o A3, também teríamos 6 menos 6, ó. Ou seja, nesse caso, a nossa razão aqui ela é nula, né? Ou seja, ela é igual a 0. Quando isso ocorre, nós dizemos que a PA é classificada como constante. Então, nós temos aqui um quadro que massifica um pouco mais ainda essa classificação das PAs. Então, como nós acabamos de ver aqui nos exemplos A, B e C, uma PA pode ser, né? Aqui nós temos como ela é denominada, a sua classificação, a natureza da razão
e um exemplo referente a cada classificação. Então, primeira classificação que nós estamos vendo aqui, quando ela é uma PA crescente. Quando ela é crescente? Quando a razão é maior que zero. O que acontece com os termos da PA? Eles tendem a aumentar, né? Ó, de 1 para 5, de 5 para 9, de 9 para 13, de 13 para 17. Né? Para se determinar a razão, basta subtrair, né? O antecessor, né? O sucessor do antecessor. Então, eu vou ter 9 menos 5, 4. Poderia ser 5 menos 1, 4. 13 menos 9, 4. 17 menos 13. De qualquer parte da PA que eu efetuar esse procedimento, eu vou encontrar a razão. Segunda situação. Ela pode ser decrescente. Quando ela é decrescente? Quando a razão é negativa, ou seja, é um número menor que zero. Como é que é o comportamento dessa progressão aritmética? Os termos tendem a diminuírem os seus valores. Então, eu saio do 7 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o menos 2, do menos 2 para o menos 5. Observem que os termos vão diminuindo o valor. E fica fácil também de se obter a razão, porque é obtida da mesma forma. Ó. 4 menos 7, menos 3. 1 menos 4, menos 3. Menos 2 menos 1, menos 3. E assim sucessivamente. Menos 5 menos menos 2 vai dar menos 3. Né? Eu tenho menos 5 menos menos 2, menos 5. Inverte o sinal, vai dar positivo. Menos 5 mais 2, menos 3. E a terceira classificação de uma PA é quando ela é chamada de constante. Nesse caso, a razão é igual a zero. Ou seja, todos os termos são iguais. Né? Porque você vai ter aqui, ó, 5 menos 5 vai dar zero, em função de todos os termos ter o mesmo valor. Perfeito? Porque a nossa razão ela é nula, ou seja, ela vale igual a zero. Muito bem. Agora que nós conhecemos o que é uma PA, como elas se classificam, como se obtém a razão, nós vamos aprender, né, a trabalhar com a fórmula que é chamada de termo geral de uma PA. Então, considere uma PA finita, né, ou seja, ela tem um fim, ela tem um último termo, de razão igual a R. Então, nós vimos agora há pouco que, se eu pegar A2, eu vou aumentar aqui. Se eu pegar A2 e subtrair de A1, eu vou obter R. E o que eu faço? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse A1 aqui, só o A1, e vou jogar para o segundo membro. Então, eu passo a ter o quê? A2 igual a A1 mais R. Se eu pegar o A3 e subtrair de A2, eu também vou obter R. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Pego o A2, jogo para o segundo membro. Só que nós sabemos que A2 é a mesma coisa que A1 mais R. Então, como eu tenho um sinal de menos, vai inverter o sinal de todo mundo. Né? Vai ficar menos A1 menos R. Quando passar para o membro de lá, vai todo mundo positivo. Esse R vai para lá positivo e eu vou ter dois R's positivos. Então, R mais R e 2R. Ou seja, A3 é igual a A1 mais 2R. E eu posso continuar com esse negócio aqui a noite todinha. Quem é A4 menos A3? É R. Só que quem é A3? A3 é esse cidadão aqui, ó. A1 mais 2R. Né? Como está negativo, porque está no primeiro membro, né? É esse sinal de menos aqui, ó. Ele vai valer para os dois termos. Quando eu jogar para o segundo membro esses dois aqui, eles vão positivos. E eu vou ter A4 igual a A1 positivo, que é esse A1 aqui, e esse menos 2R, que vai para lá
positivo que vai somar com esses daqui. Então, se eu tenho 2 R's mais R's, eu vou ter 3 R's. Aí eu vou continuar fazendo isso. E vou observar a seguinte situação. A4 é igual a 1 mais 3R. A3 é igual a 1 mais 2R. A2 era 1 mais R. Se eu fosse colocar aqui o A5, vou botar mais embaixo aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Pronto. Se eu fosse colocar o A5, eu teria A1 mais 4R. Se eu quisesse encontrar o A6, eu usaria A1 mais 5R. Então, observando que o número do R é uma unidade menor do que o índice do termo. Se é o quinto termo, eu vou multiplicar a razão por 4. Se é o sexto termo, eu vou multiplicar a razão por 5. Só quem não muda é o primeiro termo, que é o A1. Aí eu vou ter A7. Quem vai ser A7? A7 vai ser A1 mais quantos R's? 6 R's. Se eu fosse calcular o A8, eu teria A1 mais quantos R's? 7 R's. O A9 seria o A1 mais quantos R's? 8 R's. Quem seria o A10? Seria o A1 mais quantos R's? Pessoal, generalizando, quem vai ser a N, que é o nosso enésimo termo? Vai ser o A1, que não muda, mais N menos 1. Se o N for 15, o coeficiente do R vai ser 14. Se o índice do N for 20, o coeficiente numérico do R será 19. Então, essa daqui é a fórmula do termo geral. É essa fórmula que nós vamos utilizar na aula de hoje para resolver os nossos exemplos. Então, ó, eis aqui a fórmula, né, que será utilizada para calcularmos os termos que compõem uma progressão aritmética. Essa formulazinha aqui é essa receita de hoje, tá? Será utilizada a N igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R, onde a N indica a posição do termo. Por exemplo, qual seria o 23º termo da PA? Então, esse 23º termo aqui vai ficar no lugar do N, ó. Então, eu vou ter o A índice 23. Quem vai ser o A índice 23? Vai ser A 23, A1 mais 23, que é o valor do N, menos 1, que é vezes o R. Nós sabemos que aqui vai dar 22. Então, quem é o A23? O A23 é igual a A1 mais 22 R's. Bem, vamos nos familiarizar agora com os nossos exemplos. Exemplo 1. Calcule o 16º termo da PA, sabendo que A1 é menos 10 e R é 3. Pessoal, nós já temos todas as informações necessárias aqui no problema. Calcule o 16º termo. Então, eu já sei de cara que N é igual a 16. Sabendo que o primeiro termo, às vezes vem escrito A1 e às vezes vem escrito primeiro termo. Tanto uma forma como outra são bastante comuns em avaliações. Eu já tenho o N, que vale 16. Eu já tenho o A1, que vale menos 10. E eu já tenho a razão, que vale 3. Então, eu já tenho todas as informações. Basta eu substituir aqui. Então, vamos lá. Sai o N entre o 16. Eu vou calcular o A16. Igual a A1. Quem é A1? Menos 10. Mais N. Quanto é que vale o N? O N vale 16. Menos 1. Esse menos 1 sempre aparece. Ele e o A1 são constantes, né, na fórmula, assim como o R, né?
O que muda são os valores deles. Então, 16 menos 1, que multiplica a nossa razão, que vale 3. Ó. Foram dados do problema isso daqui. Aí, quem vai ser o A índice 16? Menos 10 mais 16 menos 1, 15. Então, repete o menos 10, 16 menos 1, 15, que multiplica 3. É uma expressão numérica, né? Então, quem é A índice 16? É menos 10. Multiplico 15 vezes 3 dá 45. Né? Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Agora, menos 10 mais 35 vai me dar um A índice 16 igual a quanto? 35, né? Porque eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Ou seja, qual é o 16º termo de uma PA cujo o A1 é menos 10 e a razão é 3? O 16º termo é 35. Né? Se eu for calcular aqui, né? Aqui é menos 10, mais 3 menos 7, mais 3 menos 4, mais 3 menos 1. Aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4, isso vai embora. O A16, que é o 16º termo, será igual a quanto? 35. Perfeito? Exemplo 2. Que número ocupa a septigentésima ou centigentésima posição da PA seguinte? O nomezinho aqui quase que não sai, a garganta já não está ajudando muito. Septigentésima, aqui o professor Leandro reforçando aqui a dicção. Obrigado, professor. Então, ó, a PA é essa daqui. Olha como ela já veio aqui de forma diferente. Né? Ela já veio aqui, ó, a sequência. Só em olhar para cá, tu já tem como identificar os dados do problema. Quem é o primeiro termo? Ou seja, quem é o A1? O A1 é 3. O N é igual a quanto? Não é o centigentésimo termo? Então, o N é igual a 700. E a razão? Quem é a razão? A razão eu vou obter aqui, ó, subtraindo o A2 do A1. A2 menos A1. Então, eu vou ter 7 menos 3, que dá 4. Então, eu já tenho todas as informações necessárias. Aqui nós temos as nossas opções e vamos ao cálculo. Para calcular esse termo, basta usar a fórmula do termo geral da PA. Observe que o primeiro termo em questão é o 3, a razão é 4 e N igual a 700. Tudo que nós já vimos na cartela anterior. Aí vamos substituir, né, na expressão aqui dada, ó, nessa expressão aqui. Então, quanto é que vale o N? O N vale 700. Quanto é que vale o A1? O A1 vale 3. O N vale 700 menos 1, que multiplica a razão, que é 4. Pessoal, daí para frente acabou, né, o segredo. Nós vamos ter A700, A índice 700 igual a 3, né? 700 menos 1, 699, que multiplica 4. O A índice 700 vai ser igual a 3, multiplicando aqui 699 por 4, vamos obter 2.796. Agora, basta somar. Lembrando a vocês, é uma expressão numérica, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Depois que eu resolvo a multiplicação, resolvemos a adição. Logo, A índice 700 vai ser igual a 2.799, né? Que eu estou somando 3 com 2.796. Então, quem é o septagentésimo termo da PA dada? 2.799. Pessoal, muita atenção agora para esse nosso terceiro exemplo. Ele pergunta o seguinte: quantos múltiplos de 7 existem entre 100 e 1000? Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, ó, é quem é o A1. O A1, pessoal, vai ser o primeiro múltiplo de 7 depois de 100. Como é que eu descubro isso?
Ora, eu pego o 100, né, e vamos dividi-lo por 7. Aqui dá 1, né? Aqui dá 7, sobra 3, 30, 4. Aqui dá 28. Vai sobrar 2, né? Se eu multiplicar aqui 14 vezes 7, 28, né? Vai 1. Vão 2. Aqui vai dar 98. Então, o menor múltiplo de 7, né? Menor que 100, é 98. Para eu saber o próximo, basta eu pegar e somar. 98 mais 7, que vai dar 105. Então, o A1 é igual a 105. Está aqui ele, ó. Agora, quem é o AN? Eu quero saber quantos existem entre 100 e 1000. Para eu saber o menor múltiplo de 7 menor que 1000, eu vou agir da mesma forma. Eu vou pegar o 1000 e dividir por 7. Né? Vai dar 10. Aqui, né? Aqui dá 1. Aí vou ter 7, aqui vai dar 3. 30, aqui dá 4. 28, subtrai dá 2. 20, aqui dá 2. 14, resto 6. Então, se o resto é 6, né? Basta eu pegar 1000 e subtrair de 6, que vai dar 994, né? Porque 994 mais 6, que é o resto, vai dar quem? O 1000. Ou seja, quem é o meu enésimo termo? O enésimo termo, pessoal, é o que nós chamamos de AN. Então, AN vai ser 994. E a razão é 7, porque eu estou procurando os múltiplos de 7. Então, quem é o AN, que é o último termo? 994. O A1 é 105. O N é quem nós vamos descobrir, porque ele quer saber quantos múltiplos de 7 existem. Então, isso daqui vai me dar o número de múltiplos. Então, eu vou ter N menos 1, que multiplica a minha razão, que é 7, porque são múltiplos de 7, né? Se fossem múltiplos de 5, a razão seria 5. Se fossem múltiplos de 9, a razão seria 9. E assim sucessivamente. Pessoal, a gente repete o enésimo termo, repete o 105 e multiplica aqui. 7 vezes n, 7n. Menos vezes mais, menos. 7 vezes 1, 7. Agora é uma equação do primeiro grau simples, né, pessoal? Aqui nós resolvemos logo 105 menos 7 vai dar 98. Pegamos o 98, jogamos para o primeiro membro e subtraímos de 994. Então, eu vou ter isso daqui, ó, 994 menos 98. Isso daqui vai dar 896. Está aqui. Então, você vai pegar o 7 e passar dividindo, né? Eu teria 896 dividido por 7 igual a n, que é a mesma coisa que n igual a 896 dividido, 896 dividido por 7. Dividindo isso daqui, nós vamos encontrar o quê? 128. Pessoal, basta identificar os termos, né? Nós identificamos os termos. O que nós temos que identificar quando se está trabalhando com progressão aritmética? Primeiro, você tem que saber a fórmula do termo normal. Qual é a fórmula do termo normal? AN, que é o enésimo termo, né, é igual a A1, que é o primeiro termo, mais N, que é o número de termos, menos 1, entre parênteses, que multiplica R. Então, você, identificando a razão, identificando o primeiro termo, sabendo quem são os números de termos, você vai encontrar o enésimo termo, ou o parâmetro da fórmula que o item esteja exigindo. Chegou o momento do nosso merecido intervalo, né? Na sequência, aí, o professor Leandro Anjos vai dar continuidade ao assunto de progressão aritmética. E, no final, né, nós voltamos a nos encontrar no nosso resumo do dia e nossa interatividade final. Então, até lá.